Eu acredito que assim, o Manuel, o mercado imobiliário ele é extremamente complexo no sentido de são várias etapas ao longo da jornada que esse cliente passa, né? Porque se eu não tenho um CRM, esses dados não vão estar claros. Quem comprou, onde que esse cara mora, qual que é a renda, ele era casado ou não. É saber qual que é a taxa de conversão média e tempo médio que esse cara compra, né? Cara, eu sou apaixonado nessa área, gosto demais e já vi grandes operações mudarem totalmente o jogo olhando através de dados. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 30º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber ele aqui, que tem mais de 15 anos de experiência em marketing digital e vendas no mercado imobiliário. Tem formação em tecnologia e MBA em gestão empresarial pela FGV. Fundador e CEO do Facilita, empresa com mais... o pessoal colocou aqui 370 clientes, mas ele já me atualizou desse número. Já estão com mais de 400 clientes atendidos em todo o Brasil, com mais de 50 mil corretores. E ele tem uma missão, que é atuar como agente transformador de um mercado imobiliário mais eficiente, aplicando tecnologia e inovação para descomplicar todo o processo da venda. Então, o bate-papo aqui vai ser profundo sobre mercado imobiliário, vendas. A gente tem como temas principais aqui aumento da eficiência das vendas através da tecnologia, desafios na utilização pelos corretores, processo de SDR, que é a pré-venda, pré-atendimento, e dados, métricas e indicadores mais importantes do nosso atendimento de vendas. Seja muito bem-vindo, Glauco Farnese. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Eu, como a gente combinou aqui antes, né, brincou, que eu esperei algumas vezes poder ter o 30º episódio. Né? Só para compartilhar com todos, nós estamos desde julho tentando essa agenda. Uma hora é a agenda do Glauco, outra hora foi a agenda minha. Mas, enfim, persistimos aí. Então, não tenho dúvidas que a persistência vai trazer um excelente episódio aí para todos. Exatamente. Um prazer, uma honra estar aqui com você, tá? Que a gente possa compartilhar ideias, compartilhar experiências, né? Nossa missão realmente é trazer a tecnologia, Manuel, para que a tecnologia possa apoiar o mercado, né? Para que você tenha uma melhor experiência, tanto os dois principais pilares, né? Para que o cliente final tenha uma melhor experiência de compra do seu imóvel, do seu empreendimento, e que o corretor tenha uma melhor experiência de venda para ele também. Então acaba que a gente pega esse público de corretor e cliente para que tenha uma melhor experiência. A tecnologia apoia esses dois públicos, né? Tendo como base principal a gestão dos incorporadores das imobiliárias, né? Acho que esse é o nosso principal missão que a gente vai conversar um pouco aqui com esse bate-papo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço a presença e sem dúvida teremos muito assunto para falar aqui hoje. Mas eu queria começar ouvindo um pouco da história, tanto do Glauco quanto do Facilita. Como que isso decorreu aí ao longo desses anos? Perfeito. Então, do Glauco eu iniciei minha trajetória aos 17 anos, né? Ali como empreendedor. Inclusive a minha mãe teve que emancipar para poder conseguir assinar o contrato social, porque eu não poderia ter sozinho antes de 18 anos. Então acho que a principal história do Glauco é como empreendedor desde 17 anos. Então hoje com 42, estão alguns anos aí na jornada. E do mercado imobiliário desde 2004, 2005. Então já tem ali praticamente quase 20 anos de mercado imobiliário, né? A minha formação foi em tecnologia, sou tecnólogo em processamento de dados, né? Nunca desenvolvi diretamente, mas a minha paixão sempre foi tecnologia. E desde 2005 mercado imobiliário, então eu gosto assim, de dizer que o Glauco tem essas três principais pilares que me permeiam, né? Essa parte da veia empreendedora, tecnologia e mercado imobiliário. É o que mais é a minha paixão e é o que eu sempre busco trabalhar e empreender para que a tecnologia seja melhor no mercado imobiliário. Já a Facilita, ela vem de uma trajetória, até achei interessante o 30º episódio, né? Porque veio da agência, que eu tinha a agência I3, que era uma agência de marketing digital para incorporadores. Então, a gente fazia o trabalho de marketing digital na geração de leads para lançamentos imobiliários. E o grande desafio, Manuel, era o seguinte: investia-se muito em marketing digital, gerava-se muitos leads, né? Às vezes 500, 600, 700, mas enquanto agência eu não sabia desses leads gerados, o que no final converteu isso em venda ou não. Eu chegava na reunião e falava, cara, a gente investiu aqui 20 mil reais, gerou 500 leads.
Me falem se esses leads estão qualificados ou não. Qual está sendo a taxa de conversão média? Qual campanha que está gerando mais resultado para você? E eu tinha várias perguntas enquanto agência e nenhum incorporador me respondia com precisão esse retorno de dados. Então ficava muito, cara, o lead tá quente, o lead tá frio, essa campanha tá boa, essa campanha tá ruim. Não, mas eu quero saber de dados reais e palpáveis, né? E aí, quando eu fui a mercado para resolver essa dor... Isso só para entender, nessa época, a sua agência, você tinha um... Isso foi que ano? 2010 ali, a agência 3. E aí você tinha uma agência que era focada no digital. Só no digital para mercado imobiliário. Então, ia lá, fazia as campanhas, estruturava, a estratégia Exato. era contigo também. Também. Aí desenhava a estratégia, gerava lead, colocava esses leads na mão dos seus clientes, dos incorporadores. Perfeito. E era deles que você não tinha esse feedback e esse retorno do que era efetivo da estratégia e das campanhas que você estava fazendo. Exatamente. Entendi. Porque no fim do dia, Manuel, não tem como. Aquele investimento que é feito naquele determinado canal, cara, vou investir lá tanto no Instagram com anúncio de localização para distribuir para determinada imobiliária, por exemplo. Se eu não tenho o retorno dessas respostas para o time de marketing, cara, isso fica totalmente cego em otimizar a campanha, né? Eu gosto daquela frase que aquilo que não se pode medir não se pode otimizar. Então não tem como otimizar nada no marketing, ainda mais no marketing digital, se você não tem o retorno dos dados do time de vendas, né? Isso me intrigou muito. Falei, cara, como assim eu não existem dados? Por que eu não tenho esse retorno de dados, né? E aí a gente foi vendo no detalhe, Manuel, e quais os principais gaps que tinham na época. Primeiro, tudo somente via computador, então eram softwares muito complexos, precisava de ligar o computador, o corretor, precisava de logar, telas difíceis, ou seja, era muito complexo o uso. Tá? Percebi também que os corretores, a maioria, continua assim, são corretores autônomos, né? O corretor, na maioria das vezes, ele não é CLT da incorporadora. Então, ele acessa vários sistemas, ele está correndo atrás de vários tipos de clientes, várias incorporadoras. Então, você tinha uma pulverização muito grande de pessoas. E o terceiro ponto é que era extremamente fragmentado. Ou seja, às vezes tinha ali a campanha, o Facebook, que gerava o lead, aí tinha o RD como automação de marketing, por exemplo. Em outro sistema tinha o CRM, simulação sendo feita no Excel, contrato sendo gerado no Word. Não tinha integração entre os sistemas. Então era tudo muito fragmentado. Em resumo, por isso que ninguém tinha resposta de dados. Porque difícil de utilizar. Muitos corretores não alimentavam o sistema. E dados desfragmentados era impossível de saber, Manuel, se esse lead que gerou numa campanha, quanto tempo que ele demorou até ele converter em vendas. Se em algum momento esse cara não alimentou, ou se em algum momento esses dados não ficaram unificados, em algum momento esse cara saiu do CRM e foi para um sistema de ERP, ele saiu do CRM e foi para o Excel, eu não consigo monitorar essa jornada. Né? Então, só contei a historinha para poder, no final do dia, nosso propósito enquanto Facilita, que a gente iniciou em 2017, é justamente trazer esses 3 pilares. Que ele seja extremamente fácil de uso, tá? A gente trouxe isso no nome, a parte de UX, de usabilidade, né? A parte de mobilidade, para que o corretor consiga, na palma da mão, receber um lead, montar uma pasta, acessar uma disponibilidade, fazer uma simulação para que ele faça tudo via aplicativo, seria ali a parte de mobilidade. E o terceiro ponto é essa parte do processo 100% digital, né? Ou seja, desde que esse lead entra na plataforma, o momento em que ele vai ali fazer a gestão de atendimento, gerar uma reserva, simular uma proposta, gerar o contrato, assinar esse contrato, até quando isso vai para dentro do RP gerar recebíveis. Então eu consigo claramente pensar, quando teve a venda no final, eu sei exatamente de qual origem que foi, quanto tempo que demorou, qual imobiliário ou corretor que está performando mais ou menos, quanto tempo que foi taxa de conversão em cada etapa, taxa de conversão geral, ou seja, eu tenho vários dados porque eu estou com um processo 100% digital, de fácil uso e na ponta integrado com as ferramentas, por exemplo, de marketing. Então a gente conseguiu resolver essas dores lá de uma dor que a gente teve enquanto agência e a gente foi ao mercado desenvolver o Facilita desde 2017. Então a gente está completando agora 7 anos aí de empresa. Né? Ah, bacana demais, cara. Agora, assim, por que um CRM ele é essencial para o mercado atualmente? Assim, porque
Até eu conecto com uma pergunta que eu tinha aqui anteriormente para fazer, mas que você já respondeu uma grande parte dela aqui com o que você trouxe. Que é assim, isso é uma ferramenta, né? Mas tecnologia, CRM, enfim, são ferramentas, mas a gente sabe que por trás da ferramenta tecnológica de um CRM existe um conceito que independe de qual ferramenta que você está utilizando. E aí eu queria conectar essas duas perguntas assim, de como que isso, por que isso hoje é essencial para o mercado e para ter uma efetividade de trabalho de vendas no nosso segmento. Perfeito. Eu acredito que assim, Manuel, o mercado imobiliário ele é extremamente complexo no sentido de são várias etapas ao longo da jornada que esse cliente passa, né? Então ele vai passar por pessoas diferentes ao longo do processo. Desde lá do marketing que gerou aquele lead, né? Quem foi que fez o atendimento inicial de pré-vendas, quem foi o corretor que atendeu esse cara. Pode ser que esse corretor atendeu o corretor 1, depois o corretor 2, depois o corretor 3. Quanto isso vai para o back-office na hora de gerar uma reserva, um contrato. Então é uma jornada com várias etapas e pessoas envolvidas no processo. É um volume muito grande de pessoas sendo tratadas, no sentido de volume ali de dados, né? E que esses dados eles permeiam por um tempo muito grande. Porque aí no final do dia tem uma taxa de conversão hoje média no mercado que fica entre 2% a 4%. Né? Ou seja, você tem muitas pessoas, você sabe disso, né, Manuel? Você que é o cara da incorporação, que você tem muitas pessoas que querem comprar ali o seu imóvel, mas a barreira para esse cara conseguir comprar, do valor de entrada, do momento que ele tem de compra, de verificar, é a realização do sonho de uma vida dele. E ele tem que ter um valor alto. Então, muitos dados, muitas pessoas de uma jornada longa. Então, o papel do CRM, que é essa parte de gestão de relacionamento com o cliente, eu gosto assim de pontuar o conceito, que é você ter todos os dados daquele cliente de uma forma unificada em uma tela única. Ou seja, você acessar uma plataforma via app ou via web, em que em uma tela só você vai saber de onde que esse cliente veio, quem que está atendendo ele, todas as documentações que esse cliente tem, então CNH, comprovante de renda, etc. E que eu gosto de falar assim, a parte da timeline, ou seja, eu vou registrando lá, Manuel, que dia que esse cara entrou, o que foi que falou com ele nessa parte de qualificação, qual que é a próxima atividade que esse cara tem que fazer, para que ao longo dessas etapas, esses dados são aproveitados do início ao fim da venda. Porque se eu não tenho um CRM, esses dados não vão estar claros, aí eu vou ter alguns problemas de velocidade de venda demorada, porque eu vou ter esses dados fragmentados, problema de segurança de acompanhamento desse cliente, porque eu não vou saber conseguir gerenciar esse atendimento com um volume grande de clientes, né? E eu acabo perdendo essa parte principal, que é dos dados. Ou seja, se eu não tenho respostas através de relatórios, eu não consigo otimizar a minha operação, né? Então acho que passa um pouquinho desse permear do CRM ser uma ferramenta em que você vai conseguir gerenciar os dados do cliente entre as pessoas e dentro dessa jornada que esse cliente vai passar ao longo do tempo, né? Interessante, cara. Só para a gente deixar claro para todos aqui um ponto que você falou sobre a taxa de conversão, né? De 2% a 4%. Isso você está falando geração de lead e conversão em vendas, né? Dentro do funil de vendas, o que entrou de lead, ou seja, 100 leads para 2 ou 4 vendas efetivadas. Perfeito. Isso. Esse é um estudo que a gente tem, mano, é bem legal. Acho que é um dos principais indicadores, tá antecipando um pouquinho, que eu acho que o CRM traz, que é assim, saber qual que é a taxa de conversão média e tempo médio que esse cara compra, né? Na taxa de conversão, a gente mapeou todos os nossos clientes, então um volume de dados gigantesco, e ficou nessa média entre 2% a 4%, ou seja, de tudo que entrou no funil, 2% a 4% converteu para a venda. Não necessariamente leads do marketing digital. Aprofundando um pouquinho essa pesquisa, né? Quando você pega ali o que foi gerado de marketing digital, fica entre 0,8% e 0,9% a taxa de conversão. Tá? Por quê? Porque a maioria do que é gerado no marketing digital, esse cara está mais na etapa ali do topo do funil. Ele está muitas vezes numa fase de conhecimento das opções que tem, numa fase de consideração, ele não está no processo final de venda. Né?
Quando eu pego lá os que entraram já na fase que o cara visitou o stand, fica entre 17% e 18%, 17,5% essa taxa de conversão. Por quê? O cara foi até lá e está no processo final de venda, né? Mas quem foi no stand de venda representa 1,6% do total que entrou no funil. Entendi. 76% vem de marketing digital. Então, mas enfim, no final, taxa de conversão geral 2 a 4%, marketing digital 0,8%. Então 0,8% de todos os nossos clientes que entraram no funil de vendas concluíram ali a parte até a parte de venda. Agora, uma dúvida que eu tenho, tá? Até porque internamente lá na Domi a gente fica o tempo inteiro olhando para esses números e tentando entender e meio que chipar eles, né? E entender como que eles colocar se comportam ali e tudo e né? Ver como é que é eu até costumo brincar que é qual que é o DNA do cliente, né? Passou por onde, perfeito, interagiu com quem, enfim. Perfeito. Quando você fala desse 0809, você está falando de entrada, ou seja, qual que foi a origem do lead. Isso. Agora, por exemplo, vocês têm alguma métrica? O cara veio pelo offline, por exemplo, carteira do corretor, ação de rua, eventos no stand, enfim, mas depois esse cara de alguma forma passou pelo digital, vocês conseguem metrificar isso de alguma maneira? E tem algum número com relação a isso? Perfeito. Não, esse 0,8 é quando a gente, nessa palavra do chipou, que a gente tem via integração, por exemplo, nativamente com RD ou com Grupo Meta, é a entrada que foi nativamente vinda da integração. Então você garante essa origem aqui. Sim. Agora tem como ele ter vindo por uma origem A, e depois você coloca que ele passou, por exemplo, pelo Facebook ou passou pelo digital, lá, como segunda ou terceira conversão. Tem como fazer essa análise também, mas é uma análise um pouco mais complexa que você não garante que aquele dado realmente entrou. Então a gente coloca lá hoje, quando a gente vai medir ali as campanhas, por exemplo, pode estar chegando nesse ponto de pegar, cara, eu quero saber do Instagram, lá do anúncio que foi feito, colocando o valor da parcela, qual que foi a efetividade disso em vendas versus o Instagram, que foi o anúncio, por exemplo, de localização. Tá? E por quê? Você evita que o corretor coloque lá que veio do Facebook ou uma pesquisa que foi feita no stand e você não garante, pode ter esses dados lá, mas não garante que esse cara veio ali de dentro. Né? Entendi. Eu até te pergunto isso porque para um dos nossos clientes a gente fez esse mapeamento. Né? Primeiro a gente estava mapeando só aquilo que foi origem primária do digital, primária do digital. E obviamente estava dando um número baixo por conta desses próprios indicadores que você trouxe aqui em termos da representatividade sobre o volume de vendas do empreendimento. Né? Mas aí quando a gente foi para pegar os clientes que passaram pelo digital de alguma forma, entrou pela carteira do corretor, entrou por qualquer outro tipo de origem, canal de origem, mas ele teve a curiosidade de ir lá, seja num Google ou viu algum anúncio e entrou na plataforma, e aí a gente fez isso justamente nessa identificação entre CRM de vendas e o CRM do marketing ali, no caso o RD Station, e acompanhando isso, a gente viu que esse número multiplicou por 10 assim, em termos de volume, ou seja, sei lá, 3 vendas foram ali do digital como origem, mas 30 vendas de alguma forma passou pelo digital, ou seja, as campanhas e o marketing digital contribuíram para reforçar o posicionamento do produto e o processo de vendas, enfim, que são métricas que a gente tem que ir acompanhando ali no dia a dia. Tem que acompanhar também, porque assim, mano, às vezes o cara viu um anúncio lá no Instagram, mas não clicou necessariamente naquele botão naquela hora. Ele só viu o Instagram e pode ser que posteriormente ele foi até o stand, conversou com um amigo e citou o que viu ali, né? Não tem como ter dados precisos para você ter uma certeza, mas sim você pode ter uma avaliação ali secundária, qual o impacto que gerou ali diretamente. Um outro ponto super importante, Manuel, acho que é a parte do, assim, você nos dados também, que por exemplo, beleza, minha taxa de conversão está 4,1%. Mas estratificar dentro do CRM, cara, beleza, mas qual que foi o canal que mais puxou para cima e qual puxou mais para baixo? Qual que foi a equipe ou o corretor que mais vendeu dentro dessa taxa de conversão? Quem comprou
onde que esse cara mora, qual que é a renda, ele era casado ou não. Ou seja, a vantagem de ter dados mais profundos, você consegue aprofundar para saber não só a taxa geral, mas você vai no detalhe lá. Vai Aí esse detalhe é que faz a diferença, de você pegar e falar, cara, esses corretores aqui eu estou gerando leads para eles, não estão convertendo. Deixa eu tirar eles da distribuição, eu vou colocar, por exemplo, os corretores que estão mais performando. Deixa eu passar para a agência quais são os clientes que compraram, qual que é a rua que esse cara mora, o bairro, se ele é casado ou não, qual que é a renda. Então esses dados, essa retroalimentação, vamos dizer assim, né? Ele é um dos dados, uma das coisas que eu mais fico apaixonado, porque você consegue, depois que esse cara finaliza ali na ponta do funil, trazer dados para que você possa otimizar e continuar trabalhando com mais eficiência do que somente distribuir ali inicialmente, depois você não tem mais nenhuma resposta do que aconteceram dali para frente, né? Show de bola. Já fica aqui aberto o convite para depois você ir lá na Dome conhecer o trabalho que a gente tá realizando lá, porque conecta muito com isso, cara. Assim, a gente até estava conversando aqui um pouco antes, né, sobre essa questão da efetividade de gestão e de você acompanhar os dados e os números mesmo. Exato. O time lá fica constantemente, a gente tem BIs, relatórios dos nossos clientes, aquilo que gerou de lead, aquilo que gerou de venda, e vai estratificando isso em todas as frentes. Exato. De perfil de cliente, a gente tem mapa de calor com o endereço das regiões e tudo, aquilo que está convertendo e vai, né, assim, lógico, ainda tem muito para evoluir nos nossos processos de gestão, mas a gente tem sido muito obcecado por isso internamente, porque a gente acredita que o mercado tem uma lacuna muito grande nessa frente do digital ainda. Eu até costumo brincar, falo, cara, assim, mercado imobiliário engatinha nesse processo. Assim, a turma acho que não sabe que precisa, sabe que tem que fazer, mas ainda não abriu os olhos da real necessidade de se investir em gestão, principalmente no digital, que é aquilo que nos traz condição de metrificar, de ter dado mais na mão, de ter condição de criar aqueles testes que a gente estava falando, né? E ser mais assertivo nas soluções, enfim. Exatamente. Cara, eu sou apaixonado nessa área, gosto demais e já vi grandes operações mudarem totalmente o jogo olhando através de dados, né? A gente fez também agora recentemente, até convidar o pessoal para baixar essa pesquisa, a gente fez um panorama de vendas do Brasil todo. Foi feita uma versão ano passado do panorama, vai ser feita agora uma versão 2025. Foi um trabalho da Facilita, a Cúpula, a DNA de Vendas e a Brain. Então juntaram quatro grandes players, ô Manuel, a gente perguntou para os gestores comerciais os maiores desafios que esse cara tem na estruturação de vendas, qual o canal que mais gera venda, onde está mais investindo, etc. E uma das perguntas qual site que fica? No appfacilita.com. Tá. Tem lá uma parte de materiais ricos, do panorama. Eu vou pedir para o pessoal também passar o link, se puder depois colocar. Não, coloca, a gente coloca na hora que for subir, o pessoal da produção coloca. Foi um trabalho muito bacana. É um benchmarking para que o incorporador consiga saber, cara, o que o mercado está mais olhando e só fazendo ali. E uma das perguntas foi com relação a qual que é a origem que mais vende, mais taxa de conversão maior tem dentro das vendas que ele efetua. E deu principalmente dois principais, a parte de marketing digital e a parte de indicações. Então foram as duas respostas que o maior volume de vendas vem do marketing digital e da parte de indicação. Do marketing digital, fortemente Grupo Meta, principalmente Instagram. Então, de fato, assim, essa questão do marketing digital, de estruturar uma operação de vendas eficiente, ela hoje representa, sim, um impacto muito grande nas vendas. Então, você tem que olhar no final do dia para isso, né? E essa operação, né, Manuel, a gente como gestor, a gente sabe, o maior desafio é fazer com que a operação seja o mais eficiente possível, que é essa parte de taxa de conversão, investimento, e o tempo menor possível também. Entre esse cara pedir um contato, ser atendido, conseguir ali na parte de geração de contrato, de venda. Então, os dados do CRM vai fazer você aumentar a taxa de conversão e reduzir esse tempo de atendimento, né? Show. Da jornada. Show. E Glauco, como fazer isso na prática, no âmbito do gestor, quem está ali, seja o incorporador ou seja uma empresa terceirizada, igual nós na Dome fazemos, ou seja, um executivo da empresa que está ali executando aquela função. Como fazer isso na prática, aplicar todos esses conceitos de acompanhamento e tudo e fazer essa operação rodar, principalmente no desafio de desdobrar isso para os times de vendas? Perfeito. Boa pergunta. Vai fazer um podcast em cima dessa pergunta, né?
Porque, de fato, assim, o meu papel é esse, né? A gente está em grandes operações, desde de uma Cirela, Trinos, vários grandes players, e a gente sempre pergunta sobre isso, como responder da melhor forma essa pergunta, né? Mas alguns pontos que são importantes. Primeiro, a questão de um tripé, que eu gosto de falar, que é processos, pessoas e tecnologia. Então, para se fazer a implantação de um CRM, não é somente a tecnologia em si. Você não vai contratar um CRM e está tudo resolvido. Escolhe o melhor CRM, contratou, resolveu. Tá não, feito. a tecnologia é um dos pilares. Tem que ter claramente, primeiro, quais são os processos, ou seja, qual que é o fluxo que esse cliente vai passar, qual que é SLA em cada etapa. O processo que eu vou implementar é mais uma gestão de atendimento, é mais uma gestão só de vendas, é mais uma parte de gestão de materiais de venda. Ou seja, o processo vai determinar, como se fosse, eu gosto de fazer uma analogia com um voo. É como se fosse o plano de voo. Se eu não sei onde que o avião vai decolar, em qual caminho que ele vai fazer e onde que ele vai ser o destino dele, não adianta nada mais. Então, o processo é como se fosse o plano de voo desse objetivo. Onde que você quer chegar enquanto incorporadora, né? As pessoas, então no fim do dia, Manuel, você precisa ter pessoas que vão usar o CRM, seja o pré-vendas, o corretor, secretaria de vendas, então tem que ter muito o trabalho de treinamento dessas pessoas, né? E a tecnologia vem para ser esse terceiro pilar. Quais são os processos? Quem que vai usar as pessoas? A tecnologia vai ser a ponte para poder fazer isso acontecer, tá? Um ponto principal que eu sempre falo, acho que fica a dica aqui, uma ênfase para os incorporadores, né? Quem que vai ser o líder daquele projeto. Tá? A gente tem ali um volume grande de clientes rodando a nível Brasil, e independente da tecnologia, Manuel, quando tinha um líder de projeto com as competências necessárias e com o engajamento necessário, o projeto aconteceu, deu super certo. Quando não tinha um líder do projeto engajado com as competências necessárias, o projeto não funcionou, mesmo com a mesma tecnologia. Eu cito como se fosse a questão também do avião ali. Eu posso ter um avião que seria a tecnologia altíssimo nível. Eu posso ter o plano de voo correto. Se eu não tenho o piloto, o cara que vai fazer aquele projeto acontecer, esse projeto não acontece. Então... Ou se ele não está bem treinado... Ou não está bem treinado, não tem as horas de voos necessárias, né? Aí o risco é grande. O risco é grande. Ainda na analogia, o avião, para poder ter tantas toneladas, para ele poder sair do chão, ele tem que ter uma energia muito grande inicialmente, até para sair da decolagem, né? Então, no projeto de tecnologia, tem uma energia muito grande desse líder para poder fazer o projeto sair do lugar. Quando começa a voar, turbulências, né? Sempre um avião tem aquelas turbulências. Eu fazendo essa analogia, eu estava voando muito, viajando muito, fui analogia com tecnologia. Boa, excelente. Mas excelente. muita energia, começa a turbulência, que é a mudança cultural. Vai ter resistências, vai ter dificuldades, é um processo novo, é uma cultura nova. Normal tem a turbulência, mas tem que ter resiliência. Até chegar no voo cruzeiro. O voo cruzeiro é quando a plataforma já está totalmente configurada, as pessoas estão treinadas, os processos já rodaram algumas vezes o ciclo PDCA e que está com tudo rodando bem. Aí a energia é pequena, a velocidade é alta e você tem os benefícios ali no final do dia, né? Então acho que é um pouco desse... implantar tecnologia na prática, processos, pessoas e tecnologia, um líder muito atuante, muito forte, e sabendo que é uma mudança cultural. Não é do dia para a noite, mas uma vez que ela foi feita, cara, aí não se volta mais atrás. Aí a coisa vai muito forte. Né? E o trabalho com a Madome, por exemplo, só rapidinho citando também, é muito legal, Manuel, porque às vezes o cara não tem um líder de projeto dentro da incorporadora com as competências necessárias ou que já conheça o modus operandi. Então, trazendo uma empresa como a Madome que já conheça como que funcionam os processos, o que dá certo e o que não dá certo, como é que eu vou conversar com a agência, você ganha um tempo muito grande para implementar uma tecnologia nova. Facilita isso. Facilita esse trabalho, essa rampagem, vamos dizer assim, de aprendizado, de energia inicial. Né? Show de bola. Agora, um dos desafios que a gente tem na prática, nessa gestão, é justamente nesse aculturamento dos corretores. Por que você acha que existe essa dificuldade tão grande dos corretores na alimentação, utilização dos CRMs? Perfeito. Na prática, tá, Manuel? Um grande erro que existe hoje no mercado é você querer fazer uma parte de gestão de leads e distribuir de forma pulverizada para vários corretores imobiliários diferentes. Ou seja,
Você investe lá no Instagram, gera lá 500 leads, eu vou colocar uma fila distribuindo para um monte de imobiliário e corretor diferente. Esse cara, ele já tem o CRM da imobiliária dele, ele já tem outras atividades, ele não vai ficar atendendo esse cara rápido, ele não vai ficar alimentando CRM, o que eu falei, próxima atividade. Por quê? Não é competência do corretor fazer isso. Tá? Eu já viajei o Brasil todo e garanto que 100% das incorporadoras e loteadoras que fizeram investimento em mídia digital e pulverizou para muitos imobiliários e corretores, 100% jogou dinheiro fora. Entendi. Não teve sucesso. Tá? Então, quero fazer investimento na própria incorporadora para fazer a gestão iniciais do atendimento, pré-vendas, atendimento inicial, follow-up, marcar visitas. Cara, ou eu faço isso com uma equipe própria dentro da incorporadora, crio ali uma house, não tem outra saída, né? Por quê? Eu vou ter pessoas com disciplinas e papéis para poder fazer esse trabalho bem feito. Ou eu designo uma ou no máximo 2 imobiliárias que já têm uma cultura digital, que vai ter o foco no produto, vão ter pessoas para fazer pré-vendas e a parte de atendimento, e eu distribuo de forma unificada para essa imobiliária, por exemplo, e tenha um gestor da incorporadora olhando isso diariamente, como é que está o tempo de atendimento, ociosidade, etc. Então, vou fazer um controle de geração de leads e quero um controle de CRM, corretor não vai fazer isso. Esquece. A não ser que seja dentro da incorporadora. Agora, o CRM de vendas, ele não é só receber lead e tratar lead. Sim. Ele tem a parte de subir pastas digitais, ele tem a parte de ver a disponibilidade e fazer uma reserva, ele tem a parte de simular uma proposta e mandar uma proposta, ele tem a parte de mandar a documentação do cliente, ou seja, as etapas mais finais da venda, de pegar material de venda, disponibilidade, fazer reserva e proposta, isso todos os corretores usam e usam muito bem. Por quê? A complexidade de se fazer, de disciplina, de alimentar o que falou, próxima atividade, tempo, não tem. É muito mais simples e mais fácil esse cara usar essa parte final de acessar uma disponibilidade, fazer uma reserva, do que ele ficar recebendo 50 leads por dia, ter que atender rápido, ter que registrar o que falou e colocar a próxima atividade. Então, na minha visão, tá? São 2 grandes etapas do CRM. As etapas iniciais de gestão de leads e a parte de gestão ali de vendas. A parte de gestão de vendas, a gente trabalha com, passou de 60 mil corretores no Brasil, a aderência tranquila, porque é baixa complexidade, esse cara já está acostumado, ele tem que fazer uma reserva, mandar uma proposta, mandar uma pasta. Gestão de leads, não envie para corretores pulverizados. Ou você cria uma equipe interna e gerencia internamente, ou não quero fazer isso, cara, tira do seu funil, deixa o funil de pasta para frente, pega esse dinheiro, investe para imobiliária parceira, para alguém, para que esse cara gerencie no CRM dele, nas campanhas dele. Entendi. Né? Então, é um pouco dos caminhos que eu vejo na prática com relação... Isso, muito legal a pergunta, Manuel. No Panorama, foi a pergunta com maior resposta disparadamente. O maior desafio dos gestores da venda, na visão deles, é a falta de qualificação, a falta de engajamento e a falta de resposta desses corretores aos leads gerados, a tudo que foi colocado. É a dor principal desse mercado na visão dos gestores. Então, sua pergunta foi... Mas é a da Domi também. É a da Domi também. Então, não muda. Cara, não muda. Agora, ok, beleza, eu montei essa operação na gestão dos leads, enfim, está tudo estruturado. Só que, de qualquer forma, na parte do atendimento, isso vai recair sobre os corretores. E é importante para nós, a gente que é mais incomodado, inconformado e quer uma gestão ativa ali, e ter todo o entendimento. E depois eu até vou conectar isso, porque não é só uma questão de preciosismo e de domínio da informação, não. É como que a gente utiliza dessa informação em todo o ciclo do processo. Como nessa etapa ter essa retroalimentação e ter mais informações, mais feedbacks, ter uma temperatura mais
mais fidedigna ali daquele cliente, porque a gente vê de tudo no mercado, né? Vê situações de terminar um atendimento, o corretor falar, nossa, tá quente, você vai lá e fala com o cliente está mais frio do que nunca, né? O corretor tem uma impressão e o cliente tem outra, ou o corretor fala uma coisa, você conversa com o cliente, é outra totalmente diferente, ou as situações que não tem essa alimentação, não tem essas informações no sistema, o corretor não coloca, não alimenta. Como a gente minimizar isso? O que você tem visto de melhores práticas para que na gestão ali do processo, porque você até colocou eu sei que a pergunta está grande, mas está tudo conectado aqui, mas você até colocou na questão de pessoas, processos e tecnologia, né? Isso é algo que eu sou muito... me pauto muito por esses pilares. Perfeito. Mas dentro disso aqui eu coloco o pilar de gestão, né? Porque também não adianta você ter processo se você não tem rotinas de gestão bem estabelecidas e tudo ali para acompanhamento desses resultados. E isso atrapalha muito a nossa gestão. Quando a gente não tem essas informações na mão, quando a gente não tem esses dados na mão. O que você tem visto de melhores práticas nesse sentido? Legal, ótimo. Então, uma das práticas muito bem feitas é a parte do represamento de pastas, né? Porque assim, acaba que para um lançamento imobiliário, você saber ali a temperatura daquele lançamento é muito importante. E então, hoje um processo que é muito utilizado é, depois do meeting, fazer um processo de subir as pastas daqueles clientes, né? Então tem clientes nossos, tanto de incorporação quanto loteamento, que já chegaram, por exemplo, a chegar no lançamento com 800 pastas. Essas pastas, Manuel, tem algumas formas. Você pode ter uma pasta só com documentação, CNH, por exemplo, ali, e um comprovante de endereço e comprovante ali dos dados dele. E geralmente a incorporadora liga para o cliente, depois que essa pasta sobe, para confirmar se está tudo certo para ele comprar, com quem que foi atendido, para ter uma validação, uma qualificação, uma checagem dessa pasta, né? Alguns consultam ali, por exemplo, SPC e Serasa, para poder ver como é que está o score dele, etc. Uma outra forma é a parte de pasta com Pix, que a gente fala, que é o cara fazer ali um Pix para poder realmente ter ali uma comprovação que esse cara tem interesse. Ou seja, no mercado a gente tem um dado que fica entre 20% a 30% das pastas montadas e validadas convertem em vendas no lançamento. Essas pastas não precisa ter com Pix, mas pelo menos ter essa validação. Então, se eu tenho ali, por exemplo, vamos colocar 100 unidades para serem vendidas, eu vou ter que precisar pelo menos ali, idealmente, umas 500 pastas validadas. Se no processo de represamento eu estou ali com 150 pastas, 200 pastas, cara, provavelmente você vai ter ali 30%, 40% de vendas. Né? Isso a gente fez, que eu citei recentemente aqui da JMD, né, lá em Sorriso, que foi um cliente que fez esse trabalho de processo de montagem de pasta muito forte. Temos aqui também em Goiânia a Opus, que sempre faz montagem de pasta, mas é uma forma de ter uma temperatura mais clara e mais real do lançamento. Sim. Tá? Então seria uma boa prática essa que para mim é uma das principais. E a segunda, você citou a questão dos leads, né? Então assim, a gente tem, por exemplo, no nosso BI lá, o Manuel, que ele traz qual que está sendo a taxa de conversão média, quantos clientes que estão comprando por origem diretamente. Então não tem como. Para você ter uma temperatura real, ou vai ter que entrar um a um para poder ver pontualmente ali, ou olhar dados de métricas gerais. E dados de métricas gerais, geralmente você vai ter depois um primeiro lançamento, de um segundo lançamento. Então, sabe ali o ciclo PDCA? Sim. Então, na nossa visão, você não vai ter todas as respostas num primeiro lançamento. Mas se você faz bem feito o trabalho de gerar via CRM, ver quem que converteu mais ou não, qual não se converteu mais ou não, qual foi a sua taxa de conversão, etc. No próximo lançamento, você já tem dados históricos do lançamento anterior. Vou rodar então, eu vi a experiência do primeiro lançamento que determinadas imobiliárias converteram mais no digital, determinados anúncios, taxa de conversão foi tanto. Vou melhorar no segundo lançamento. Roda no terceiro, roda no quarto, até chegar ali, vamos dizer assim, no voo cruzeiro. Então não tem muita, eu falo bala de prata, né? Mas tem essas duas iniciativas. Pasta digital e ter dados sempre para cada lançamento. Depois de alguns lançamentos você vai ter dados reais de histórico da sua operação, não dados de benchmarking de uma forma geral. Né? Entendi. Isso é um ponto importante, até no ponto
do CRM que você colocou e da alimentação do corretor. E você tinha falado sobre essa questão do CRM, de isso acompanhar a vida ali do cliente, né? Isso. Que o sonho de consumo é o atendimento omnichannel para o cliente dentro do nosso mercado, né, Sim. cara? Assim, para quem não está conectado aí com o conceito, vamos para uma Netflix da vida ou qualquer plataforma de streaming, onde você acessa na sua TV, tem ali tudo alimentado, você acessa pelo celular onde você parou naquele episódio daquele programa, está ali no mesmo ponto, você vai acessar pelo notebook a mesma coisa serve para um Spotify da vida. Exatamente. Enfim, eu sempre coloco muito, que aí era o ponto que eu queria conectar com relação àquela questão do corretor que eu falei da gestão, porque assim, onde que a gente reforça muito com o time de vendas da importância dessa utilização do CRM, de nos passar o máximo possível de dados e tudo. Eu até brinco nos treinamentos com os corretores, né? Eu falo, cara, corretor o que mais reclama é o seguinte, o lead está frio, o lead está fora do perfil, não tem alinhamento com o produto. Só que aí você pergunta, e o seu CRM está bem alimentado, está atualizado? Não está. Então, ele está frio justamente por conta disso, porque a gente pega a informação daquilo que está acontecendo na prática para ajustar o nosso plano de voo do marketing. Exatamente. E colocar todas as campanhas alinhadas com o perfil de produto, perfil do cliente e tudo mais. Então, essa é uma dificuldade. Então, na hora que você leva isso para o Omnichannel, a brincadeira é o seguinte, cara, o seu Netflix, você vai entrar lá, toda hora que você entrar, você não vai ter histórico de qual foi o episódio que você parou, qual foi o programa que você está, a série ou o filme que você está assistindo, você não tem histórico de nada. Você está entrando ali no Netflix e todas as vezes que você entrar é como se fosse a vida sendo zerada ali de novo, o usuário pela primeira vez, primeiro acesso justamente pelo fato de não ter informações, né? Que é o que o dado faz com a gente quando a gente não tem ele de forma atualizada. Né? E no fim do dia o cliente quer um atendimento personalizado, né, Manuel? Então se você vai ligar para ele lá depois de 2, 3 meses, então o cliente quer um atendimento personalizado e essa jornada é longa, se não tiver os dados para você lembrar o que você falou, colocar uma próxima atividade, cara, é impossível. E você vai tratar de uma forma ou muito insistente com aquele cliente ou de uma forma muito fria. Você falou com aquele cliente, pediu, cara, me liga daqui 2 meses que esse mês meu filho está doente, não estou conseguindo fazer para poder visitar o stand, por exemplo. Daqui a 2 meses, colocar um to-do lá, quando chegar daqui a 2 meses, ligar para o cliente, olha, como é que está seu Glauco? Como é que está seu filho Miguel? Melhorou? Ele estava doente e tal. Então você criou uma conexão e você vai mantendo essa gestão de relacionamento com o cliente. Né? Ou senão você vai entrar em contato com ele, não vai nem lembrar do filho, não vai nem falar nada, e só vai falar, você me pediu para ligar em 2 meses, eu estou retornando sua ligação. Ou vai esquecer desse cliente, daqui 6 meses vai entrar em contato com ele e vai saber que ele já comprou, por exemplo, de outro empreendimento, que acontece muito. Acontece muito. Bastante. O cara não acompanhou ali. Mas essa pergunta é muito boa que você falou sobre essa parte do não alimentação, ô Manuel. Eu até tive uma gravação com o Kina, em São Paulo, diretor da Vivaz, e ele falou algo muito importante. Que assim, isso é algo, primeiro, cultural. Você não adianta você cobrar do corretor a alimentação do CRM, que eu falo muito, se o líder do projeto não está olhando e fazendo o seu Netflix do CRM. Todos os grandes cases da Facilita vieram de gestores que utilizavam a tela aberta o tempo todo. Funil para poder saber como é que está a ociosidade dessa etapa, por que esse cliente passou da SLA, ou seja, ele colocou, por exemplo, que não podia ser atendido em menos de 3 horas ou geração de contrato. Se passou de 3 horas, alerta vermelho. Então a gestão dele é através dos mapas. O feedback, por exemplo, semanal dos corretores é através dos dados. Então ele não vai pegar e exportar uma planilha, não, eu vou entrar no BI do CRM e ver por que esses leads aqui estão atrasados, por que o corretor A está com taxa de 5% e o B está com 1%. Então, ligando esses 2 pontos, a utilização do corretor passa por mudança cultural e principal responsável por isso é o líder do projeto. Quando o cara fala que o cara não está usando o CRM, você que é o líder do projeto, está usando o CRM? Está cobrando o seu liderado pelo CRM? Está fazendo a gestão de taxas de conversão, etc., pelo CRM? Se o pai
do projeto não se orienta pelo CRM, cara, os de baixo não vai. Então é um trabalho, ele até citou, né, é como escovar os dentes. É um trabalho diário de hábito. Uma vez que isso criou um hábito, Manuel, aí, cara, o cara já faz isso sem ter que ser cobrado e sem ter que ficar sendo uma obrigação dele, porque ele já faz como hábito e é bom para ele mesmo. O corretor, vários corretores elogiam que é uma forma que esse cara consegue fazer uma venda, o Facilita é a forma que ele consegue gerenciar o atendimento do cliente dele. Então eles criam como uma ferramenta de apoio e não como algo que seja obrigatório, né? Sim. E só um adendo final, que só para reforçar o que eu falei inicialmente lá, o corretor de mercado, de imobiliárias parceiras e autônomos, não adianta colocar uma cultura nele disso aí, só para reforçar o que eu falei inicialmente lá. Você vai fazer isso numa equipe house. A equipe de imobiliárias e corretores vai pegar o material de venda, a disponibilidade e vai imputar uma pasta, vai imputar uma proposta. Qual que é a diferença? Você tem um funil com todas as etapas. O que gerou de lead vai entrar para a equipe house, por exemplo, e vai caminhar até o final do funil pela equipe house. O corretor de imobiliária parceira vai mandar uma proposta, já entra no meio do processo desse funil. A partir daí, Manuel, aprovar a proposta, gerar contrato, assinar contrato, comprar assinatura, já não é o papel do corretor. Quem faz é o back-office da incorporadora. Então, o funil é único, parte dele entra do meio e vai caminhando do final pelo parte do back-office, e o que vem desde o início do lead, aí tem que ser um trabalho inicialmente dos corretores internos e depois ali a parte back-office. Né? Entendi. E é muito importante isso porque para a gente não misturar perfis diferentes de corretores. Uma coisa é corretor da house, com o gestor da house, uma equipe interna focada. Isso você pode cobrar, acompanhar nessa parte de atendimento. Sim. Os de imobiliárias parceiras e corretores parceiros, cara, disponibilizar o CRM mais a nível de materiais, disponibilidade, envio de passe, de proposta, ou seja, das etapas finais ali para frente. Aí sim, aí pode cobrar, colocar uma cultura, mas é muito simples de fazer essa parte. O mais difícil é você querer que as imobiliárias e corretores autônomos façam gestão dos leads que você investiu. Aí porque coisa não funciona. Entra no seguinte desafio também, né, Glauco? Você imagina, o corretor, o cara tem lá, vamos colocar por baixo aqui em Goiânia, 10 projetos que ele porventura passa por eles. O número é muito maior do que isso hoje. Perfeito. Dentro da realidade do mercado. Mas assim, vamos colocar 10 projetos. Fora a revenda, que geralmente eles trabalham ainda com revenda só de lançamento. Só de lançamentos que ele pode trabalhar. Pô, o cara tem o CRM da imobiliária, que ele precisa manter atualizado, e é onde ele é mais cobrado, né? Onde ele tem uma gestão mais... Lá é a obrigação dele. Isso. Se você não fizer, a comissão, não sei o que e tal. Então, você pode perder o cliente e tal, não sei o que. Então, é ali onde ele tem o maior... Ali que é o maior compromisso, né? Com o negócio. Perfeito. E aí ele tem desses 10 projetos, sei lá, 2, 3... ferramentas diferentes de CRM, mas com funis diferentes, formas de gestão diferentes. É algo que é realmente complicado mesmo. Assim, se a gente não entender essa ponta também do corretor e desse desafio dele nesse processo e tudo... que seja 3... E vai ficar logando em 3 ferramentas diferentes, com funis diferentes e gerenciando. Cara, é impossível, humanamente impossível de fazer isso. Para efeito de gestão de leads. Agora, para efeito de pegar uma disponibilidade, montar uma pasta, etc., porque são muito poucos que o cara vai avançar nessas etapas finais da venda. Então, precisa ter uma ferramenta mais próxima, ou da house ou da imobiliária, que o cara vai usar como Netflix, que você citou. E eu vou ter as outras, mais para quando esse cara avançar no processo de venda, aí sim, eu vou entrar dentro do CRM de vendas para já enviar uma proposta, para fazer uma reserva, para poder fazer a parte, vamos dizer assim, final da venda. Né? Isso é muito... eu gosto de citar muito isso, Manuel, porque o ideal é ter os dois modelos. Se você tem um modelo de equipe própria da house e você ter as imobiliárias parceiras. E dentro do CRM você tem essas equipes. Cara, essa equipe aqui, esses corretores é da equipe house. Esses outros imobiliárias parceiras. E eu posso ter um funil único e direcionando que os leads vão ser feitos para essa equipe. Os empreendimentos, a reserva, por exemplo, vai determinar tempo de expiração, quanto tempo que vai expirar, quem que pode fazer reserva ou não. Ou seja, eu posso ter várias equipes diferentes, internas ou externas, e parametrizar como que cada um vai trabalhar, quais vão ser as regras, vamos dizer assim, do jogo. Né? Cara, funciona muito bem. Eu sei, por exemplo, da Cirela em São Paulo, eles têm 600 corretores internos, que é da equipe house, e tem 2.000 corretores externos. E tá tudo certo. A FGR, que é um cliente nosso, não tem equipe house. Tem 3.500 corretores lá conectados.
E aí, como é que eles fazem? Eles fazem investimento em leads? Fazem. Só que eles fazem como? Só direciona para quem são os especialistas, que são poucas imobiliárias e corretores que foram qualificados a fazer esse recebimento de leads. Ou seja, se eu fosse pulverizar para um monte que já fizeram isso, não vai funcionar, ninguém vai conseguir alimentar e gerenciar isso. Entendi. Só uma parada. Você aceita mais água ou não? Aceitar, por favor. Pega água aqui pra gente, por favor. Tá, vamos lá, o Glauco. Como que o processo de SDR, para quem não está familiarizado aí, o pré-atendimento, se conecta com tudo isso que a gente falou aqui agora, desse processo de gestão e acompanhamento, ótimo, enfim. Perfeito. Então, esse é um dado, inclusive, no panorama também, que é citado como um dos maiores desafios dos incorporadores, né? Porque muitas vezes eles tá querendo colocar o corretor no papel de pré-atendimento. E, cara, não façam isso. Por favor, não façam isso de ter essa expectativa, né? Obrigado. Lá na Facilita mesmo, a gente tem hoje um time de pré-vendas, que são as pessoas que fazem outro papel de qualificação inicial, de atendimento inicial. E depois é repassado para o time de vendas, que é o cara que vai ser o closer, o cara que vai fechar a venda. Tá? O que eu tenho visto, cara? Mas eu sei do lado do incorporador que é complicado. Você contratar um time de SDR, você paga ali salário fixo, às vezes não tem o volume de lançamentos necessários. Então, assim, qual que é o problema? Eu quero investir em marketing digital, não tenho dinheiro e não quero ficar estruturando uma equipe de pré-vendas, mas eu tenho que resolver, vamos dizer assim, esse BO. Por isso que, citando a parte de inteligência artificial, vem muito forte nesse sentido, tá? Tem algumas aplicações que a gente pode conversar aqui, mas a principal que eu tenho visto é essa parte de fazer o papel de SDR através da inteligência artificial. Por quê? A maioria dos leads gerados, no panorama tem esse dado também, são feitos fora do horário comercial ou no final de semana. Então você tem muitos leads gerados fora do horário comercial no final de semana, com a expectativa do cliente ser atendido em até 10 minutos, que é outra pesquisa que tem. Sim. Então como que eu vou atender em 10 minutos se eu estou gerando geralmente no horário comercial? Então, primeiro ponto, que a inteligência artificial pode atender esse cara na hora. Então tá lá no Instagram o anúncio, clicou lá, quero falar com alguém, já direciona para o WhatsApp e já começa um atendimento inicial. Tá? Então, velocidade de atendimento resolve ali. Segundo ponto, a qualificação das informações. Grande reclamação em que muitas vezes os corretores não têm as informações necessárias para passar para o cliente de uma forma legal, com português correto, as informações corretas, enviar áudios, enviar vídeo, ou seja, o atendimento é ruim. A IA, como você pode treinar ela para reconhecer áudio, o cara pode pedir por áudio lá, gostaria de saber se tem planta de 3/4, já pode pegar e enviar uma planta de 3/4 de determinada informação. Então você treina todos os conteúdos que ela responde ou reconhecendo o áudio, pode enviar vídeos, pode fazer simulações, por exemplo, de pagamento, e no final do dia, no sentido do final da conversa, que a SDR faz via inteligência artificial, já chega no CRM, qual que é o dado do cliente, a temperatura dele, frio, morno ou quente, de acordo com como que foi essa conversa. Cara, se o cara pediu planta, fez uma simulação, etc., esse cara é quente. Se esse cara começou a conversar, no meio da conversa, esse cara parou a conversa, ele é frio. Então ela classifica isso, então já chega para o corretor. Já no app, no caso lá do CRM do Facilita, quem que é o cliente, temperatura dele e um resumo da qualificação. Olha, o Manuel é um cara que ganha mais de 100k por mês, ele está quente, já fez aqui a simulação, quer comprar em tal região, tal quarto, tal empreendimento, ou seja, já chega uma qualificação pronta ali. Então eu evito um atendimento feito mais rápido, um atendimento humanizado, nada a ver com um chatbot, né? E já integrado com essa parte do corretor. Ela vai inteirando da linguagem desse atendimento, da empresa. Da empresa, da linguagem, você pode treinar ela, é como se fosse um treinamento. Cara, eu não quero, na minha incorporadora, eu não quero que a SDR ou a IA fale sobre valor. Se perguntar de valor, já vamos criar aqui os scripts para poder convidar esse cara para a visita, trazendo a visita, inclusive já agendar dentro do Google Agenda e mandar para o corretor que ficou agendado. Tem vários casos assim já, data e horário. Não, a minha incorporadora eu já quero, toma aqui o Excel, esse é o valor, essa é as formas de pagamento. Se o cara perguntar quanto que é a média de entrada, já responde para ele. Se quiser fazer uma simulação de quanto que vai ficar a entrada em mensais, já responde para ele. Então você vai treinar, Manuel,
para fazer essa qualificação. A vantagem é que uma vez treinada, você não precisa retreinar depois. Porque se é uma pessoa... Ela é autodidata. Se você contrata uma SDR, que essa SDR está de férias, ela saiu, vai contratar outro, cara, o processo é todo do zero ali. Então, eu vejo que o pré-vendas, respondendo de uma forma prática, é um grande desafio, tem 2 caminhos. Ou você tem uma equipe de SDR interna, contratada. Segundo caminho que eu já vi que funciona muito bem também. Deixa corretores que têm um perfil mais de trabalhar dentro da incorporadora, de ter conexão com o cliente, de disciplina com o CRM, deixa esse corretor fazer o papel de pré-vendas e ter um corretor que vai ficar mais na ponta de vendas com perfil closer. Então você coloca o corretor que tem perfil de SDR, corretor closer, esse cara divide comissão. Teve a gente gravou uma vez com o Márcio lá da MED, que ele fez desse jeito e funciona super bem. E o terceiro caminho é através da IA, que é uma forma de você ter ali um atendimento humanizado, rápido, e o corretor já recebe esse lead, já com uma qualificação, já com o atendimento inicial sendo feito. Grande maioria das perguntas é: onde é localizado? Está pronto ou não está pronto? Qual o valor médio de entrada? Então são as informações iniciais que geralmente esse cara vai ter de resposta do corretor. Então, por que não fazer isso de uma forma mais rápida e mais humanizada? Entendi. Não, bacana, cara. Assim, esse é um ponto que a gente até já tem testado isso lá dentro da Dome. A parte da inteligência artificial a gente ainda não implementou, mas já estamos em conversas e tudo, porque hoje eu entendo que diante dessa circunstância, porque o que acontece, né? Assim, de um lado você tem incorporadores que têm volume, têm estrutura, tem recorrência de lançamento. Então, para esses incorporadores, ter house faz sentido, ter uma estrutura de SDR faz total sentido e gerenciar tudo isso internamente, né? Ter uma estrutura interna faz sentido. Quando eu falo dos perfis dos clientes da Dome, por exemplo, no geral são médios ou pequenos incorporadores, ou mesmo que sejam empresas grandes, mas que estão iniciando no segmento da verticalização ou numa nova praça, enfim, mas não tem ainda essa estrutura e esse volume que justifique uma estrutura como essa, seja de house, seja de SDR. Então a gente passa muito por esse desafio. Tanto da questão dessa gestão das informações junto aos times de vendas. A gente tem buscado soluções para isso no âmbito de criar times que a gente chama de especialistas no produto, e aí ter programa de gamificação com esses times e um acompanhamento mais próximo, os treinamentos e tudo, mas mesmo assim passamos pelos desafios, né, que a gente está conversando aqui. E a questão do SDR, que a gente internalizou agora essa estrutura, porque aí eu não tenho volume de um cliente específico, mas eu tenho faço de forma compartilhada e tudo entre os clientes. Perfeito. Mas um próximo passo que eu acredito ser inevitável é esse da inteligência artificial dentro da operação, até para criar otimização, né? E até sugestão também, pedir para o pessoal colocar o link depois ali de WhatsApp, para que vocês que estão nos assistindo, cara, vai lá, coloca um QR Code, clica lá no link e testa a conversa com a IA, né? Porque eu confesso que na parte de chatbot, cara, eu acho horrível. Vocês têm no Facilita? Tem no Facilita, exatamente. Então já é uma tecnologia nossa e, cara, é sensacional. Não tem nada a ver com chatbot, é super humanizado, reconhece áudio, os clientes conversam lá como se fosse conversando com outra pessoa, né? E já chega depois já no CRM e já essa qualificação sendo feita, né? Então eu falo sempre assim, com essa parte de tecnologia, você sabe também do testar. Cara, não tenha preconceito, né? Nesse caso, conversa, pergunta qual que é a metragem, valor, faça perguntas erradas, faça, etc. Que você vai ver o quanto que a tecnologia dessa parte de IA, isso eu não tenho dúvidas, tá, mano? É uma aposta que eu já faço de cara, que efetivamente é uma tecnologia que vem para revolucionar muitas áreas do mercado imobiliário, e essa é uma das que já está mais pavimentada, porque existe essas duas que você citou e a IA vem para poder resolvê-la muito bem, né? Show de bola. Ô Glauco, um outro ponto aqui, mudando um pouco a nossa rota, como eu falei aqui, acaba que o nosso público tem pequenos e médios incorporadores, e por vezes pode ter incorporador que ainda não utiliza um CRM, faz essa gestão
ali ainda num offline, ou mesmo que seja num online, mas numa planilha, enfim, um acompanhamento. A empresa está crescendo, está se estruturando, dando um novo passo, ou um cliente que está implantando um novo CRM agora, às vezes utilizavam um, mas não tão moderno, enfim. O cliente foi lá e implantou o CRM. E agora? O que você, na ponta do incorporador, o que são as dicas para que ele se estruture e não seja aquilo que você colocou? Só implementei uma ferramenta e ela sozinha vai me entregar os resultados que eu espero que ela entregue. Perfeito. Cara, eu gosto muito de falar, Manuel, com relação a essa parte de rodar o ciclo PDCA ali do CRM, né? Uma vez implantado, você tem a tecnologia funcionando, os processos funcionando. Mas é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho culturalmente que efetivamente todos os dados dos clientes estejam no CRM de ponta a ponta. Tá? Ou seja, toda a entrada de novo cliente interessado, o cara preencheu um formulário lá no Instagram, tem que estar dentro do CRM. O cara visitou o stand de venda, tem que entrar dentro do CRM. O corretor mandou uma pasta digital vai para o CRM. O corretor tem que fazer uma reserva, vai para o CRM. Essa unificação dos dados, Manuel, é o que vai trazer no futuro um trabalho de dados muito eficiente e confiável. Tá? Então, acho que o grande dica que eu tenho é, uma vez que você fala, cara, eu quero implementar um CRM, quero ter uma gestão de dados eficiente. Todos os dados dos clientes, todos os dados dos corretores, todos os dados da tabela de venda, disponibilidade. Preciso constar disponibilidade. Vai lá no CRM que vai estar atualizado com o meu RP, por exemplo. Preciso montar pasta, é pelo CRM. Preciso gerar o lead, é pelo CRM. Então você vai ter todos os clientes, todas as equipes de venda e todo o back-office numa mesma plataforma. Cara, fez isso, aí é um trabalho que eu falei do voo cruzeiro lá. Daí você vai ter um novo lançamento, cadastra esse empreendimento, determina quem vai poder trabalhar aquele empreendimento, determina com a agência quem vai ser distribuído aqueles leads. Depois eu gosto de citar também da roda. Depois que uma roda, né, que a gente fala do flywheel. No começo, ela é mais pesada. Você poder fazer ela começar a rodar. Depois que ela está rodando, cara, o atrito é mínimo e é velocidade. Você vai fazendo pequenos ajustes dentro desse processo, né? E quais que são as métricas principais para a incorporadora entender que está no caminho certo, que esse processo está evoluindo de forma eficiente? Perfeito. Acho que são duas principais. A primeira é com relação a essa parte da taxa de conversão. Tá? Então, se eu não estou medindo a taxa de conversão, Manuel, ou eu não estou com os dados centralizados, ou eu não estou olhando ali para o BI. Por quê? Quero dizer, se o meu funil, os clientes chegam até contrato e não chegam até venda ganha, eu não vou conseguir ter taxa de conversão. Né? Então, taxa de conversão é o principal. E tem que estar entre 2% a 4%. Tá? Isso não só do Facilita, mas a gente viaja o Brasil todo. Essa é a taxa de conversão média do Brasil. Glauco, vai ter variação? Claro que vai ter variação. Por origem, o tipo de produto, demanda econômica, tem 50 mil variáveis. Né? Mas esse é o benchmark de 2% a 4%. E você olhar, principalmente, Manuel, para as suas taxas de conversão. Cara, esse é o benchmark de mercado. Mas a minha incorporadora, para produto Minha Casa Minha Vida, está em 3,8% quando vende marketing digital. A imobiliária A, ela está com a taxa de conversão de 8%, porque os caras são especialistas, trabalham só clientes com um atendimento muito bem feito. Importante assim, tem variação muito grande de origem e de corretora imobiliária. Muito grande, cara. Quando você entra no BI lá e filtra lá, cara, nesse período desse empreendimento, ranking, cara, tem cara que está com a taxa lá em cima e tem cara que está com taxa lá embaixo, com a sociedade alta, sem ter movimentado aquele cliente. O que eu tenho que fazer? Qualifying. Tiro os caras que estão no top 5 para baixo e vou direcionar somente para esses caras que estão performando ali, né? Então, eu acho que é um trabalho, depois que o CRM implantou, Manuel, essas duas dicas principais. Sempre estar alimentando ali taxa de conversão e que a gente fala do tempo médio de ciclo médio de vendas. Ou seja, quando esse cara está entrando na etapa contrato, quanto tempo que ele está saindo para poder ir para contrato assinado? Determina o meu SLA. O Glauco, aqui na Domi, os nossos clientes, garanto que em até 5 horas, quando o cliente entra com a proposta aqui, o contrato sai para assinatura.
Isso você determinou no processo. Treinou as pessoas como que vai ser feito, acompanha pelo CRM, você pode colocar lá um SLA. Cara, nessa etapa, contrato, 5 horas. Entrou alguém nesse funil, em 5 horas tem que sair. Se ele não saiu, sinaliza em vermelho. Entendi. Por quê? Se eu tenho a média que tem que ficar tantas horas em tal atendimento, depois tantos dias em visita, depois tantos dias em proposta, tantas horas em contrato, eu vou ter o meu ciclo médio que, quando esse cara entra no funil até o final, tem que ficar em média 45 dias, por exemplo. Então tem uma taxa o tempo médio global e o tempo médio por etapa. Ali no detalhe, Manuel, que você vai ver, por exemplo, aquele contrato do cliente Joana, ela já está lá há 2 dias, parados. Meu auxiliar era 5 horas. O que aconteceu? Vou clicar na Joana e vou saber. Cara, a Joana ficou parada lá porque o processo não tem a documentação tal. Deixa eu ligar para o corretor. Corretor, está faltando documentação. Aí você age operacionalmente de acordo com essa visão estratégica. É um trabalho como a Netflix. É um trabalho diário de ficar olhando o SLA, vamos colocar uma etapa a mais, vamos tirar essa etapa, vamos apertar essa equipe aqui, vamos ver no BI como é que está. Cara, é um trabalho contínuo dessa roda, né? Sempre buscando otimizar ali a gestão. Tá, e no aspecto nós estamos falando aqui de análise de dados e gestão. E no aspecto das estratégias, decisões estratégicas a serem tomadas e tudo, como que o CRM apoia esse processo? Então, eu gosto muito da parte... a gente tem, por exemplo, a Brain, né, como pesquisa de mercado, o Manuel, que no final do dia... Parceira nossa também. Parceira de vocês? Marcelo teve aqui. Sensacional, sensacional. Porque a pesquisa de mercado ela vem para trazer dados de velocidade de vendas, quem que é o público que vai comprar, né? E para você trazer um panorama de expectativas para venda. O CRM, ele faz um depara, e aí, do que foi planejado, o que aconteceu? Qual que foi a velocidade de vendas projetada versus realizada? Qual que foi o perfil de público que falou que vai comprar muita demanda desse bairro que ganha tanto e que é casado? Lá no BI do CRM, quem comprou? De qual bairro? Qual que foi o mapa de calor? Né? Qual que foi a renda? Qual que foi a casado ou solteiro? Tá? Então eu gosto muito da questão estratégica de você, na pesquisa de mercado, trazer uma demanda prevista e no CRM qual que foi a realizado. Junto com a questão de viabilidade. Então eu trouxe, por exemplo, no planejamento que, cara, eu vou investir 1,5% do meu VGV, espero vender 30% no lançamento e em até 6 meses 80%. De acordo com investindo X reais, por exemplo, no marketing. Lá no CRM, o que aconteceu com isso? Qual que foi o meu valor investido? Quantas vendas que eu converti? De onde que esse cara veio? Como é que foi ao longo do tempo? Então, acho que você consegue ter ali, de forma prática, Manuel, respostas para pesquisa de mercado, demandas de mercado e viabilidade financeira. De acordo com isso, você mudar a rota ou continuar essa rota da parte estratégica ali. Né? Então, isso é como um validador real do que está na prática lá. O que está lá, cara, foi o que aconteceu, foi isso. Vendeu isso para tais clientes. Vamos comparar com o que foi projetado, que foi planejado. Né? É até interessante você trazer esse ponto, porque comentei contigo, né, que tem um projeto lá do Incorpora Pro com o Caio, Danilo. Sim, perfeito. E na Dome a gente sempre busca fazer uma gestão muito sinérgica entre marketing e comercial, que é algo que a gente acredita bastante. Sim. E aí a nossa gestora de marketing até criou o conceito marquecial, né? E perfeito. Né, a gente desenhou toda essa estrutura lá e eu levo isso para os nossos mentorados lá no processo. E um dos questionamentos que eu falo com eles quando vou falar sobre público-alvo, persona, e aí, você já entrou depois para poder mapear o que foi na prática? Porque exato, lá na hora do planejamento, junto com a agência de publicidade, a gente cria um desenho. Como dizia meu avô, na teoria, é fácil. Tudo é lindo. Na prática. Não, e o que acontece muito é que, assim, muitas vezes na prática, às vezes vai por um caminho totalmente diferente daquilo que está desenhado ali como plano de voo, né? E tá tudo certo, você muda a rota, você pegou uma pior. Isso, o que é o público, qual que é a persona aqui do produto, desenha-se. Agora, o que não dá para fazer é continuar fazendo a mesma campanha de publicidade, com o mesmo tom de voz, com o mesmo perfil de comunicação, sendo que o seu perfil de cliente mudou. Então, você tem 100 unidades para ser vendidas, Manuel. Eu vendi 40 unidades já, cara, tem que entrar
cliente por cliente, sabendo de onde que esse cara veio, quem foi que vendeu e qual que foi a história desse cara. Esses 40 vão trazer dados valiosíssimos para que você possa vender os outros 60 para fazer o próximo empreendimento. O que não pode fiz lançamento, 100 unidades, vendi 40. Não vou saber como é que foi de onde que esse cara veio, quem que é esse cara, por que ele veio. Cara, isso é uma informação valiosíssima e aí sim, pegou esse dado, junto com as pesquisas, junto com a viabilidade, você tem ali um mapa muito claro para ter dados estratégicos para tomada de decisão. A gente faz treinamento, inclusive, das equipes de vendas. Sempre quando a gente lança um produto, passa 30, 60 dias do lançamento, a gente faz treinamento das equipes de vendas, levando a persona real do produto. Cara, então a gente pega faixa etária, sexo, endereços, de onde que veio esse cliente, eles falam muito qual também que de é localização, a profissão, de demanda. Enfim, então a gente vai pegando todas essas informações, estratificando todas elas e demonstrando, tantos por cento de tantos a tantos anos, tantos por cento de tantos a tantos anos, porque isso ajuda muito o corretor até olhar para a base de carteira de relacionamento dele. Exatamente. E de repente ele fala, olha, eu não tinha ideia de que um perfil desse, mas eu tenho um cliente assim, ou eu estou atendendo um cliente assim, então eu vou oferecer o produto para esse cliente. Exatamente, e acontece então é algo isso. Que acontece bastante. Cara. Tem hora que a gente vê no mapa lá, o cara do empreendimento está aqui, no mapa comprou muito mapa de calor em região que não estava prevista às vezes na pesquisa, ou não estava como principal. Uma vez que você identificou isso, cara, vamos atacar mais essa região lá. Né? E é muito bacana, assim, muito legal, Manuel, que isso não é, cara, utopia, não é só para grandes incorporadores. Se tiver o tripé, processos, pessoas e tecnologia, e o trabalho de gestão pegando tudo isso daí. Tem um líder de projeto querendo fazer esse projeto acontecer top-down. Né? Tem que ter um líder estratégico, o dono da incorporadora, o diretor, cara, esse cara tem que comprar e tem que colocar quem que é que vai executar o líder do projeto. Esse cara fez um trabalho bem feito, Manuel, é simples de fazer, não é complexo. Eu falo sempre, começa simples, não inventa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, inteligência artificial, BI. Não, cara, eu preciso gerenciar pasta, reserva, proposta, contrato e venda e ganha. Começa com um empreendimento, começa simples ali, faz o arroz com feijão funcionar e depois você vai ampliando, criou a cultura, cara, aí decola e vira uma questão automática, rápido, né? E os ganhos são sensacionais. Sou suspeito para falar, mas de fato você está aqui como prova também o quanto isso é importante, é fundamental, né? E esse acho que é o principal recado ali para a gente pode passar. Não né? tenho dúvidas disso. E Glauco, já que nos conectamos com os clientes finais, os compradores, como que o CRM facilita a vida deles e melhora essa jornada do cliente ao longo do processo de vendas? Perfeito. Eu acho que tem alguns pontos ali, Manuel. Primeiro, esse consumidor está cada vez mais querendo um atendimento rápido. Então, quando esse cara pediu lá no Instagram um atendimento, cara, a média hoje do mercado fica entre 5 horas e 8 minutos. Do cara pedir o contato e ter retorno. A expectativa dele 10 minutos. 47% dos leads gerados não são atendidos. Olha que só. 47% dos leads gerados não são atendidos. Por quê? Isso é absurdo, né? Às vezes o cara não tem um CRM conectado, às vezes o cara está distribuindo o lead aqui que vai chegar para o e-mail do gerente, que tem que passar para o e-mail do corretor, que o corretor vai entrar em contato. Ou demora muito ou se perde ao longo do tempo. Né? Então esse cara quer rapidez, isso ajuda muito a parte de CRM. Esse cara quer um atendimento cada vez mais digital. Então, olha que, por exemplo, ele pede um contato no domingo à noite, depois lá do Fantástico, e já na hora a IA já responde para ele qual planta que tem, manda a planta, etc. Olha só que legal. Na hora que assinar o contrato, ele na hora que fizer, por exemplo, uma reserva, ele garantir que a reserva que foi feita, parece que é óbvio, né? Mas ainda acontece muito reserva duplicada. O cara faz uma reserva, não reserva para aquele cliente, um outro lá faz a reserva, vende-se na mesma unidade para 2 clientes. Isso perde em experiência para ele. Com o CRM de vendas, impossível isso acontecer. O cara pediu a reserva na hora, registrou no RP. Full time para todo mundo. Inclusive no RP. Just in time ali para todo mundo. Exatamente. E uma experiência melhor para o cara. Na hora do cara poder assinar, por exemplo, ali o contrato digital, não ter que ficar deslocar, ter que fazer tudo através de assinatura, por exemplo, DocuSign, ClickSign, já integrada com o CRM, num tempo rápido. Então, quando esse cara mandou a proposta, rapidamente ia dar um retorno para ele que a proposta está aprovada, com um contrato, por exemplo, para assinatura. Né? Quando esse cara, a gente tem também o Facilita Lançamentos, que é pro dia D. Então, a gente fez toda uma estrutura e quando ele chega, Manuel, já pega ali o crachá com etiqueta com QR Code,
Quando ele vai fazer reserva, bipa o crachá dele, faz reserva, já sai para ele um comprovante. Já pinga na televisão que aquela unidade está reservada. Quando ele vai assinar digitalmente, vai pagar no caixa, ou seja, no fim do dia, eu acho que o principal ganho do cliente final é velocidade de atendimento, personalização do atendimento para ele, desde que o cara esteja lá registrando o que falou, próxima atividade, ele vai criando um atendimento personalizado e uma experiência de compra mais digital, desde o momento que esse cara pediu atendimento até onde que ele assinou o contrato. Então ele vai ter uma... Eu gosto de falar bem, muito, né? O cara está acostumado com iFood e com Uber, meu amigo, que ele pede aqui pelo celular, pediu, demorou que está 5 minutos, 10 minutos, já acha muito ruim. Tempo, acha ruim, é demorado. Ele quer acompanhar, cara, onde é que está a motinha? Está chegando, não está chegando? Então essa mesma experiência de rapidez, personalização e atendimento digital, a incorporadora pode proporcionar sim para o corretor e também para o cliente, para que ele tenha essa mesma experiência na hora de comprar um imóvel, né? Porque senão fica parecendo, modéstia à parte, assim, eu comprei recentemente uma casa para construir, eu tive que ir até a Caixa, Campo Federal, junto com o proprietário, ficar lá quase umas 2 horas, assinando 200 páginas de contrato e tal. Falei, cara, parece que eu estou no tempo do onça. Então, assim, a gente precisa fazer com que a experiência de compra seja o mais próximo possível que o cara está acostumado com outras, com o Nubank, com o Uber, com o iFood. É fácil? Não, cara, é complexo, mas a gente tem que, através de tecnologia e gestão, aproximar cada vez mais. Senão, o cara vai ter uma experiência ruim de compra e você já começou o trabalho ali de uma forma... Já começa a experiência, a relação com o cliente de um ponto de partida ruim, né? Perfeito. Na largada. Bacana. Agora vamos lá, Glauco, para a gente ir direcionando aqui para o fim. Você coloca aqui como pontos, né, de missão, aí, pontos chaves aí de vocês. Não a missão, mas ponto-chave aí da empresa. Os pilares diferenciais, isso, né? que é o aumento da eficiência das vendas através da tecnologia. Até para a gente resumir um pouco de tudo isso que a gente colocou aqui, que sem dúvida nenhuma uma enxurrada de informações e às vezes para alguns conceitos novos, informações novas, enfim. O que são os pilares desse aumento de eficiência nas vendas através da tecnologia? Perfeito. São 2 principais. Primeiro, a parte de controle. No fim do dia, o cara vai ter controle de tudo que está acontecendo na incorporadora dele, na parte de marketing, na parte de vendas. Então, o controle é um dos pontos principais. E o segundo, previsibilidade. Se eu tenho dados de taxa de conversão, ciclo médio de vendas, quanto que eu tenho que investir para retornar aquelas vendas, se eu consigo comparar pesquisa versus realizado, eu começo a ter mais previsibilidade do meu negócio. Algo que é um dos maiores, né, gargalos do incorporador. Cara, e aí? Como é que vai ser o lançamento? Vou vender, não vou? Quantos % que vai vender? Que está quente ou não está? Aumento tabela, não aumento? Então, você ter controle e previsibilidade são os 2 principais pontos que vão conversar, vamos dizer assim, com essa parte da eficiência, né? Bacana demais. E o que você vê de tendências do futuro? A gente falou aqui sobre toda essa questão da tecnologia, incluindo inteligência artificial no processo de pré-atendimento, já fazendo essa interação mais humanizada do que o chatbot, né, que é uma experiência realmente falha, assim, ruim, mas melhorando essa experiência, dando mais velocidade, mais transparência. Enfim, a tecnologia já fez toda essa revolução aí no processo de atendimento imobiliário. Mas e daqui para frente? O que você enxerga aí que são os próximos passos? Perfeito. Então, acho que o primeiro passo super importante, Manuel, é que a tecnologia ela vem para apoiar o lado humano, seja do gestor, seja do corretor. Então, como tendência, né, parece que é uma coisa meio óbvia, mas não é. Porque sempre foi muito lado humano anteriormente. A gente está vivendo uma fase muito grande recentemente de tudo é tecnologia. E eu acho que como tendência para o futuro é unir essas 2 áreas, né? Eu falo muito a questão da analogia, por exemplo, com o cérebro. Você tem o lado esquerdo, que é mais racional, que é razão, que é rápido. O lado direito é emoção, é conectividade. E do ser humano, esse ter o lado esquerdo e direito unindo e trabalhando juntos, né? É o grande desafio, o que faz mais essa máquina humana. Então, acho que nas vendas, Manuel, é conseguir unir
o lado da tecnologia, de dados, de razão, de velocidade, inteligência artificial, mas não perder essa parte da conexão com o cliente final, de entendimento, de verdade, de conexão que o corretor faz isso muito bem feito, né? De personalização e tudo mais. Então acho que a grande tendência é quem conseguiu unir muito bem esses dois mundos é o mais importante, né? E por fim, essa parte de CRM, a gente está muito antenado também com isso, que ele tem ali uma, que a gente chama do flywheel, o Manuel, que é ter ali dentro da jornada do cliente, desde a parte do marketing, né, que a gente falou inicialmente, passando pelo pré-vendas, seja uma equipe interna ou inteligência artificial, depois a parte de vendas, que é essa parte de reserva, simulação, proposta, contrato, a parte de pagamento, que é uma dor também que o CRM apoia para fazer já automaticamente uma cobrança do cliente, uma redistribuição e um split de comissão para os corretores finais. Então essa parte de resolver essa parte de pagamento. E final, a parte de pós-venda, tá? Que é o cara poder acessar o cliente final segundo envio de boleto, extrato financeiro e o cliente ter ali um funil para que ele possa acompanhar assistência técnica, relacionamento com o cliente. Então, quando eu desenho ali um CRM, como tendência para presente e futuro, né? É você ter uma jornada de ponta a ponta para que, se o marketing fizer um trabalho bem feito dos leads, vai fazer uma pré-vendas legal. Pré-vendas fez um trabalho bem feito, vendas, pagamento, pós-venda, e esse pós-venda bem feito, esse cara vai indicar, esse cara vai comprar, retroalimenta, vai para a base também do marketing. Então, acho que essas duas grandes tendências, não olhar, saber que a tecnologia resolve tudo, o lado humano é igual ou muito mais importante que a tecnologia, né? É insubstituível. Então, vamos somar esses dois caminhos e ter uma jornada full, então, desde a parte do marketing até chegando ali a parte do pós-venda. Acho que são essas duas principais tendências que a gente tem visto aí no mercado, né? E tem buscado trabalhar como visão do Facilita. Né? Show de bola, show de bola. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E toda essa evolução, porque realmente já foi uma grande evolução. A gente olhando para o Facilita, você estava me contando aqui que começou esse processo em 2017, que você colocou a plataforma no ar. Quando era mapa ainda, celular, e mobile, e aplicativo. E o quanto que evoluiu nesse processo em apenas 7 anos. Então, sem dúvida nenhuma, tem muita inovação e muita evolução para vir daqui pela frente. Exatamente, é isso aí. Show de bola. Glauco, a gente tem uma parte final aqui do nosso episódio, do nosso programa, que a gente chama de sprint imobiliário. É um bate-bola, perguntas e respostas. Legal. Jogo rápido mesmo. Mercado imobiliário precisa de? Dados. Se tivesse um superpoder, o que mudaria no nosso setor? A cultura de profissionalização. A gente tem que ter mais profissionalização em todas as etapas ali da venda. Bacana. E o que você diria para o Glauco de 15, 20 anos atrás? Persista, os desafios vão ser grandes, mas a persistência, a família e a fé em Deus é onde que você vai conseguir vencer os desafios. Então, a persistência e a resiliência, junto com a família e com Deus, é o que eu diria para que ele tenha isso como base nessa jornada empreendedora. Show, show. Amém. E dica de livro? Cara, eu gosto muito da A Semente da Vitória, que é do Nuno Cobra, bacana. Que é o preparador físico do Ayrton Senna. Eu sou fã do Ayrton Senna. E A Semente da Vitória, ele traz muito essa importância do equilíbrio, né? Entre o físico, o emocional e a parte espiritual. Então, A Semente da Vitória é um baita de um livro. Bacana, já vou colocar na lista, assim, sendo vinculado ao Ayrton Senna, que eu também sou fã, e eu até comentei isso aqui num outro episódio, que eu tenho agora dividido minhas leituras em temas, né? Então, e um deles agora que eu usei recente é questão de alta performance. Exato, e eficiência, produtividade. Então, enfim, você vai amar. Só por quem é o autor e a sua explicação aqui do vínculo com o Senna, é sensacional. Não tem dúvida que já tem esse vínculo. E você que é fã do Ayrton Senna, ele conta toda a história de toda a preparação, mesmo que ele conseguiu fazer, e, cara, é um cara que estava ali lado a lado com o Ayrton Senna. Então é muito legal o livro e vale a pena. Esse equilíbrio na vida, né, o emocional, o espiritual e o mental, ele é importantíssimo. Show. Mensagem final que você queira deixar aí para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo? Primeiro agradecer, Manuel. Obrigado aí você que nos acompanhou até agora. Não sei quanto tempo que a gente ficou aqui, mas... passou de 1 hora. Isso, que bom. Mas agradecer e o tempo que a gente teve juntos. Obrigado pelo convite, de verdade. Esses conteúdos são muito importantes, porque acaba que cada pessoa que vem aqui é uma
história, uma bagagem, é um pouco do que a gente aprendeu de experiência, né? E você compartilhar... Uma visão diferente. Né? Uma visão diferente. Você compartilhar essas visões com o público, eu gosto demais dessa parte de conteúdo. Muito obrigado aí pelo convite, né? E mensagem final, eu acho que é isso, cara. É pensar que a tecnologia, ela vem já para ficar. Que você tenha sempre em mente processos, pessoas e tecnologia. Saiba que para implantar uma tecnologia, quem tem que comprar primeiro é o dono da incorporadora e designar um líder muito bom para o projeto, quem que vai ser o piloto desse avião, né? Ter resiliência, mas que os ganhos são sensacionais. Os dados que vão ter, a confiabilidade, controle, essa parte de gestão na palma da mão, uma gestão segura, eu acho que é o principal ponto, é a mensagem final. Então, invistam em tecnologia sabendo que ele leva um tempo cultural e uma vez implantada, pronto. Todo mundo já está permeado já está plantada aquela sementinha e vai colher muitos frutos, com certeza. Show de bola. Redes sociais que você queira deixar. Se quiser falar também do seu podcast, fica à vontade para divulgar aí. Legal. Então, quem quiser acessar, conhecer mais o Facilita, appfacilita.com é o nosso site, né? Redes sociais, @appfacilita e @glauco_farnese. LinkedIn, Instagram, né? Então, me sigam, curtam lá e conheçam mais o nosso trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar muito para que a gente possa, a Facilita, ser esse parceiro tecnológico para te apoiar. E fico à disposição também, Manuel. Independente do Facilita, cara, eu quero trocar uma ideia com o Glauco, o que ele acha, deixa eu mostrar aqui o meu BI, como é que está a minha taxa de conversão, como é que está o meu CRM. Fico à vontade, eu gosto sempre de falar que o meu papel é de ajudar a transformar o mercado. Então, o que eu puder apoiá-los, tá? Vai ser um prazer, tanto para quem está nos ouvindo, para você também, fica aqui o convite. Show de bola, com certeza vamos ter muita troca para fazer aí de iniciativas, de conteúdo, de soluções, porque acho que as duas jornadas aí, elas são sinérgicas nesse processo. Com certeza. Valeu, meu amigo, eu também agradeço muito a sua presença, toda a contribuição que você trouxe aqui para o Ink Talks. Como a gente comentou aqui, tivemos esse desafio de agendas, né? A sua agenda corrida, a minha também, por vezes. Sim. A gente teve que remarcar o nosso episódio aqui, mas você falou que, né, foi segurando aí, ficou segurando para pegar o 30º, uma data marcante. Então, muito obrigado aqui pela participação, pela contribuição. Valeu demais, Glauco. Valeu, obrigado. E para você que nos acompanhou aí em mais esse episódio, um episódio fantástico aqui do Ink Talks, com muito conteúdo, muito conhecimento. Espero que tenham gostado. Você que nos acompanhou aí, comente, compartilhe com as pessoas que você acham que sejam importante de acompanhar esse episódio. Se inscrevam aí também nos nossos canais. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, tem a minha rede social, Manuel_Bruno, tem a do próprio projeto Ink Talks, ink.talks, e a da Domi também, Domi.inteligência, onde a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado imobiliário. Um forte abraço para você e até a próxima.